O artigo foi publicado pelo Juliano Speyer na Folha no dia 1º de junho desse mês, há exatos 3 dias atrás. Renan Santos e a revolta dos lascados de direita. E eu sei que o Juliano teve que usar o título de A Revolta dos Lascados porque a Folha não permite palavrões em títulos. Mas ele foi muito fiel no texto, ele foi muito legal. E eu faço questão de ler esse texto aqui inteiro com vocês porque é a primeira vez mesmo que o MBL é tratado, o MBL, a missão, a candidatura Renan Santos, tudo com respeito pela imprensa profissional. Há muito tempo atrás, lá na época do impeachment, o Kim Kataguiri chegou a ter uma coluna na Folha, e depois ele lançou um livro com as colunas que ele publicou na Folha de São Paulo, e o título do livro é autoexplicativo sobre o quão nós somos tratados durante muito tempo como leprosos. Teve uma cartas ao leitor, e só quem não conhece o jornal compra essa história de cartas do leitor, que um leitor disse: quem é esse moleque para escrever na Folha? Bom, esse moleque é o melhor deputado federal do Brasil há 2 legislaturas. Esse moleque empilha relatório, empilha projeto de lei aprovado, empilha coisas boas avançando pro Brasil. Esse moleque tem dado aula para deputados de 7, 8 mandatos consecutivos. Mas era assim que nós éramos tratados. Um moleque, um bando de louco. Depois, durante muito tempo na grande imprensa, é a turma que foi para a Ucrânia e que mandou áudio. Foda-se que meteu 200 mil reais para ajudar os ucranianos na resistência, foda-se que tinha relação com a embaixada da Ucrânia, foda-se tudo. O que importa é um áudio privado do Arthur num grupo de amigos, vazado de maneira criminosa e utilizado para tirar de maneira mais criminosa ainda um mandato conquistado com meio milhão de votos de paulistanos. Arrancaram o mandato com base num áudio escroto que é basicamente bate-papo de homem em vestiário. Enfim, quando se passa por tudo isso, quando você é tratado como idiota, como maluco, como dodói da cabeça, como tudo isso, ser tratado de maneira honesta é um negócio que surpreende, é um negócio que aquece o coração. E mostra o quanto nós acertamos de não ceder. Seria muito fácil, ao longo dos últimos 12 anos, que é o período de existência do MBL, fazer algumas escolhas escrotas. O MBL declarou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. E é muito importante registrar esse segundo turno aqui. Ainda há uma franja de vagabundos, porque se trata disso, de vagabundagem, de vagabundos ligados ao bolsonarismo, acusando Kim e Arthur de terem surfado a onda do Bolsonaro para se eleger em 2018. Não usaram, o apoio veio no segundo turno. Kim e Arthur não surfaram onda nenhuma. Fizeram uma eleição dificílima no primeiro turno porque não tinham um candidato a presidente. É o pior dos mundos para qualquer candidatura a deputado. Candidatura a deputado vive de se grudar em candidaturas majoritárias, seja do presidente, seja do governador. O Kim e o Arthur fizeram uma eleição em 2018 dificílima. Fácil foi a eleição da Joyce Hasselman, para quem os bolsonaristas deram mais de 1 milhão de votos. Fácil, como a própria Joyce foi a eleição do Alexandre Frota, outro que também é muito fácil, como a carreira dele deixa claro. Também uma tonelada de voto. A desses aí foi facílima. Eles surfaram onda. Eles agiram como verdadeiros carrapatos, cupins, vermes, parasitando o organismo do bolsonarismo. O Kim e o Arthur não. Em 2020, o Arthur foi candidato por um partido nanico, barriga de aluguel para a candidatura dele, fez 10% dos votos no maior colégio eleitoral do Brasil, com os institutos de pesquisa mentindo descaradamente. Não se trata de erro metodológico. Aliás, nessa eleição, eu resolvi adotar uma postura um pouco mais radical do que o meu padrão. Eu sempre amei pesquisa. Eu estudo estatística há 20 anos. Pra daí ter que escutar idiota no Twitter, porque acho que... eu tenho diploma da USP, olha como eu sou inteligente, eu tenho diploma da USP, eu juro que eu entendi estatística. Vim me dizer que eu não sei a diferença entre progressão linear e não linear. Como se eu não conhecesse todas as curvas, como se eu não tivesse estudado isso há 20 anos atrás. Como se eu não entendesse o conceito de quebra de curva em período eleitoral. Um conceito que, obviamente, o imbecil não entende, porque ele nunca deve ter feito uma eleição na vida. Mas deixa o imbecil lá, eu vou rir dele quando o Renan aparecer na próxima Atlas nos 2 dígitos.
Vou dar muita risada no dia 19 desse mês. E não vai ser 10. Não vai ser 10. Pois bem, eu sempre gostei muito de pesquisa. Eu sempre li pesquisa obsessivamente. Esse canal, inclusive, tem as suas melhores lives com mais audiência, enfim, com alcance, com engajamento, lendo pesquisa. Eu sei que vocês gostam, eu sei que o público gosta de explicação, gosta de entender. Mas não dá pra gente continuar com cara de paisagem e fazendo papel de trouxa, papel de otário. Fazendo de conta que não sabe que o Datafolha tem um viés de 5 pontos a mais para a esquerda e 5 a menos para a direita. Fazendo de conta que eu não sei que o Felipe Nunes está indo em reunião do Conselho Editorial do Grupo Globo e dizendo que o único candidato da terceira via é o Zema, porque ele tem contrato com o Zema. Que ele está indo na Faria Lima fazer lobby pro Zema porque ele tem contrato com o Zema. E aí eu acreditar que a pesquisa dele tá certa. Que, não, metodologicamente tá tudo certinho. Sim, dá para mentir metodologicamente de maneira correta. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado no mercado sabe. A coisa mais fácil do mundo é mentir seguindo toda a metodologia, sem errar nada. Aliás, essa é outra coisa sobre a qual nós precisamos falar dos institutos de pesquisa. E vocês me vêm elogiar a Atlas, sei lá, uns 2 ciclos eleitorais. Elogiei em 2024, elogiei em 2022, porque a Atlas teve uma coragem que a covardia reinante no meio estatístico brasileiro não permitiu a mais ninguém. A Atlas chegou num ponto que ela disse, não, peraí, nós estamos em 2020, nós não estamos mais em 1932, quando o Gallup cravou a eleição do Roosevelt com base em cota amostral censitária. Não, nós estamos em 2020. Qual que é a primeira lição que qualquer um que tem aula de metodologia científica aprende na faculdade? Não precisa ser de curso de exatas, tá? Não precisa ser de curso de estatística especializado. Não. Metodologia científica, primeira aula. O resultado da tua pesquisa será afetado diretamente pela qualidade dos dados que você coletar. O que isso significa na prática? Que se você coleta mal, se a tua coleta está errada, não tem metodologia que salve. Não tem padrão que salve, não tem... mas eu segui todas as cotas censitárias. Se a coleta está errada, deu merda. E vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer numa coleta ruim, mal feita. O entrevistador senta no canto, ele recebeu as cotas ali de quantas entrevistas ele precisa, de quantas do sexo masculino, de 16 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, 50 a 65 e acima de 65. Ele olha, eu preciso tantas entrevistas aqui, tantas aqui, tantas aqui. Ele preenche a mão. Metodologicamente, quando chegou na hora de computar, e eu fiz aqui o gesto de preencher a mão porque eu sou velho, eu sou da época que se preenchia pesquisa com prancheta. Hoje em dia com tablet, com celular. Mas ele preencheu ali, pro cara que tá apurando, tá tudo certo, tá dentro das cotas amostrais. Mas o entrevistador simplesmente inventou. Mas institutos têm fiscalização? Tem, e a fiscalização falha. É por isso que existe um negócio chamado nível de confiança, a depender do método, dos sistemas de controle, da qualidade, da execução de tudo. Você define o nível de confiança. É um cálculo matemático que é feito para dizer, não, 95% de nível de confiança. O que isso significa? Se a margem de erro é de 2 ou de 3 pontos, em 100 vezes que você faça a mesma pesquisa, em 95 estará dentro da margem. Nas outras 5 vai estar fora. E se está fora da margem, a pesquisa já não é válida. Mas nós ficamos obcecados com essa porra de cota censitária, coleta manual, coleta presencial. Aí a grande disputa, quando eu comecei a analisar a pesquisa eleitoral, era entre os métodos do Ibope e do Datafolha. O Ibope fazia coleta residencial. Ele vai na residência das pessoas localizadas geograficamente, sorteadas de maneira aleatória, seguindo as cotas do IBGE, blá, 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 blá. Ele vai na residência. O Datafolha, desde 2006, se eu não estou enganado, foi o ano que o Datafolha muda seu método, passa a coletar em pontos de fluxo. E por que diabos o Datafolha mudou o método e passou a coletar em pontos de fluxo? Você tem 2 problemas na coleta de pesquisa eleitoral. Como é que eu preencho a cota acima de 10 salários mínimos e abaixo de 2 salários mínimos? E eu estou usando aqui o econômico, porque é justamente... Aí ele define também um monte de questão racial, de gênero, uma série de coisas.
tanto na faixa de cima, na faixa de mais alta renda, quanto na faixa de baixo, nos mais pobres, onde é que o mais pobre mora? Nos grandes centros urbanos e em favela. Favelas são controladas pelo crime organizado. Você não entra na favela se o Comando Vermelho não der um salve e disser que você pode entrar. Porque se você entrar, você vai levar um tiro. Então os grandes institutos não botam pesquisador para subir morro no Rio. Não botam pesquisador para entrar em área dominada pelo PCC em São Paulo. Não botam pesquisador por área dominada pelo tráfico em lugar nenhum do Brasil. Então você já tem um problema com a coleta do menos de 2 salários mínimos. Porque é nessas áreas controladas pelo crime organizado que esse público tá. Já no acima de 10 salários mínimos, as pessoas vivem em condomínio. Eu não levo uma vida de luxo, eu tô aqui mendigando para vocês para pagar minha conta da Claro. Mandem muitos live pics. Mandem live pics generosos. Eu moro num condomínio. Nenhum pesquisador vai entrar no meu condomínio. E eu não sou rico. Só tenho um condomínio de classe média baixa. Já não entra aqui. Imagina no condomínio de luxo. Imagina fazer pesquisa em Jurerê Internacional. Aperta o interfone em Jurerê Internacional e pergunta para responder a pesquisa, vai sair corrido. Vai aparecer o segurança. Se não passar uma viatura da polícia, tem um batalhão da polícia dentro de Jurerê Internacional. Você vai ser corrido ali. Então, o Datafolha identificou isso lá em 2006 e mudou seu método. O Ibope foi até o fim, até ser desmoralizado por completo, fazendo coleta em residencial. Ainda hoje há institutos que fazem isso. Datafolha mudou para coleta em pontos de fluxo e aí tentar fechar as cotas por identificação socioeconômica, por identificação de ensino, enfim, fechava ali. A Atlas chega em 2018, se eu não estou enganado, 2018, 2020, primeiro ciclo eleitoral completo, e diz: nós não vamos coletar na rua, nós não vamos coletar residencial e nós nem vamos coletar pelo método que era o alternativo só para tracking dos grandes institutos, que é a coleta telefônica. Porque, volto a repetir, estamos em 2020. As pessoas não atendem telefone. Eu respondi uma pesquisa da Verita tem 2 ou 3 semanas, que eu sou um tiozão de 40 anos. Quando apareceu a identificação Veritá, eu já identifiquei que era um instituto e eu queria ouvir as perguntas. Então eu respondi tudo. Respondi a Veritá inteira. As pessoas, na média, não respondem mais por chamada telefônica. No Zap mesmo, mas e se tentar no Zap disparo massivo? Não conheço, não atendo. A pessoa não mandou uma mensagem, não se identificou. A Atlas diz: não, nós vamos coletar por internet. E aí, como é que eles fizeram para vacinar um pouco o nível de confiabilidade e a margem de erro? Aumentar a amostra. Ibope e Datafolha, historicamente, trabalhavam com 1.000, 2.000. A Atlas chegou e disse: não, nós vamos trabalhar com 5.000 entrevistas. E é 5.000 pós-descarte, porque mesmo no método da Atlas tem descarte, tem controle interno. Então é mais do que 5.000 entrevistas coletadas. E aí começaram a acertar. E começaram a acertar não só no Brasil. Acertaram no Brasil, acertaram nos Estados Unidos, acertaram na Hungria, acertaram na Argentina, acabaram de acertar na Colômbia. E é por isso que há algum tempo eu anunciei aqui que eu não vou mais ficar lendo pesquisa, eu não vou tratar Quest como algo sério, sabendo o que o Felipe Nunes faz, sabendo o comportamento dele no mercado. Eu não vou tratar a Datafolha como algo sério, sabendo que há um viés histórico, especialmente em eleições presidenciais, mas também em eleições municipais em São Paulo, que é o chão do Datafolha. Que é onde o Datafolha mais conhece, eles erram grotescamente em São Paulo. E é sempre um viés ideológico. É sempre 5 pontos a mais para a esquerda e 5 a menos para a direita. Eu conversava com um amigo jornalista na segunda-feira antes de sair do Rio de Janeiro e estava especulando com ele. É um grande intelectual, é uma das maiores mentes desse país. Naturalmente não declinarei o nome. Sobre o motivo que leva a esse viés, porque não é fácil ter um viés ideológico tão foda assim. A tese dele é que é um método de coleta. Ponto de fluxo. Quem que tá andando no meio da rua durante o dia? É desocupado. É desocupado. É estudante. É estudante. É estudante, é militante político. É gente desempregada. E aí, na coleta, impacta o resultado. E gera o viés. Que aí o Instituto nunca admite. Sempre tem uma explicação aleatória para tá errando desde 2002. Esse viés ideológico na pesquisa do Datafolha aparece desde 2002.
E nunca é culpa deles, nunca é o método que está defasado, nunca é a coleta que está errada. A Quest surgiu para o cenário político eleitoral no Brasil em 2021. É um instituto que tem 5 anos de expertise eleitoral. Já tem vários erros grotescos. Na eleição de 22, a correção que eles fizeram em relação ao Bolsonaro é absurda. É coisa de 20 pontos. Entre a primeira pesquisa em janeiro. Eu não tô falando de, não, mas foi um ano antes, foi no auge da pandemia, depois o Bolsonaro recuperou. Não, janeiro de 2022. E a eleição é uma correção de 20 pontos. Porra, não vem me dizer que o cenário mudou para 20 pontos entre janeiro e a eleição, porque isso não existe. Como sabe qualquer um que já tenha trabalhado com eleição. Salvo algum fenômeno, Bolsonaro não era fenômeno em 2022. O fenômeno já tinha acabado em 2018. Bolsonaro de 2022, perdão, era algo consolidado. Era algo consolidado. Então, eu vou com o Datafolha, com a Atlas até o fim. Eu tô cagando pra todo o resto. Literal cagando. O Paraná Pesquisa, todo mundo sabe que o Murilo Hidalgo foi salvo da falência pelo bolsonarismo. O mercado inteiro sabe. Não é segredo pra ninguém. Todo mundo sabe quem paga a futura Apex. Veritá, não preciso falar, né? Isso é uma piada de mau gosto. Veritá e Paraná Pesquisa. Paraná com um pouquinho mais de rigor técnico. É preciso reconhecer. Mas a Veritá na avacalhação. Tipo, que se foda. Meter o pé no acelerador. O negócio deles é gerar manchete positiva pro bolsonarismo. O negócio deles é gerar número. E manchete. Que se foda o resto. E que se foda. Então, vamos com o que é real. O que é real é a Atlas. Foi a única a acertar na Colômbia. Todo mundo na Colômbia estava fazendo panfletagem política. Acusaram o Andrei Román de fazer o mesmo. E ele entregou o resultado cravado da eleição. E ele entregou o resultado cravado. Assim como havia cravado na Argentina. Assim como tem antecipado. Essa é a grande qualidade da Atlas com a metodologia deles. Eles conseguem pegar a onda antes de todo mundo. Tá todo mundo comendo bola. Tá nego lá dando o Renan com 2% e o Andrei dizendo, não, já tá com 4%. Aí nego tenta dar uma ajustadinha, não, é 3, deu uma oscilada de 1 ponto, aqui ainda dentro da margem de erro, não, já tá com 5. Não, mas aí tá com 3, continua estagnado, não, tá com 7. E vai vir com os 2 dígitos, e vai correr todo mundo atrás. Como a Real Time Big Data correu atrás essa semana. Como a Real Time Big Data tá tentando ajustar. Mas por que eles estão ajustando se lá com o Arthur em 2020... eles levaram até o fim. E levaram tão até o fim que a hora que tentaram corrigir era tarde. A que mais chegou perto foi um Datafolha, faltando 3 dias, que deu 6 pro Arthur. Ele fez 10. Um erro de 4. Para além da margem. Por que estão ajustando? Porque os trackings estão trazendo números assustadores. Porque a onda nas redes sociais está assustando. Porque o vereador de Goiás do PL assusta. Porque o prefeito do interior do Acre, de um partido do Centrão, dizendo que abandonou o Flávio e que agora é Renan, assusta. Porque os prefeitos aplaudindo o Renan na Marcha Nacional dos Prefeitos em Brasília, assusta. Porque outdoor se multiplicando pelo Brasil inteiro, assusta. Porque carros aparecendo adesivados no Brasil inteiro, assusta. Nego já entendeu que o Renan não vai fazer 10. O 10 já é passado. O 10 já é passado. Vocês me viram falar inúmeras vezes aqui, no pior dos cenários nós vamos fazer 10 até as convenções, e aí se nós fizermos uma campanha muito ruim, se der tudo errado, nós vamos fechar com 10. O que deve ser suficiente para garantir que a missão supere a cláusula de barreira. Eu repeti isso aqui inúmeras vezes. O Renan não vai fazer 10. Trago notícias, o Renan não vai fazer 10. E o Renan vai discutir essa eleição. Não tô dizendo aqui que nós vamos ganhar. Não tô dizendo aqui que nós vamos estar no segundo turno. Não tô aqui batendo bumbo e fazendo oba-oba. Muito pelo contrário. Mantenho os meus pés no chão. Eu brinco muito no Twitter. É cedo. Calma, galera. Falar em primeiro turno é cedo. Aí eu respondi o Renan essa semana. Inclusive falei pra ele no Twitter. Nós não estaremos no segundo turno porque vai ser em primeiro. Não tô fazendo isso, tá? É análise aqui. É análise. Nós vamos fazer bem mais que os 10. E nós vamos discutir essa eleição. Se nós vamos chegar, são outros 500. Aí tem inúmeras variáveis. Nós vamos conseguir superar a barreira de ir para o debate sem coligação, sem os deputados? A onda que está sendo criada talvez faça superar. Talvez eu tenha que pagar 5 mil reais da aposta que eu fiz aqui em Kataguiri, que nós não iríamos para o debate sem os deputados.
porque a onda tá se tornando muito forte. Vai ficar muito feio pro Flávio, pro Haddad ou o Camilo dizerem não, nós não queremos Renan Santos nos debates, com ele marcando 15 pontos em pesquisa. E o 15 tá próximo de se tornar realidade. Tá próximo de se tornar realidade.